Eu sou a Lisandra Saraiva e quando eu cheguei na igreja, a minha vida estava completamente destruída. Eu era uma pessoa muito tímida, eu achava que eu não era capaz de ter nada ou de fazer nada. O meu pai também, ele era uma pessoa cheia de vícios e agressivo também, então muitas vezes presenciei ele batendo na minha mãe e muitas brigas em casa. Me causou um desejo muito grande de suicídio. Eu tinha insônia e quando eu conseguia dormir, eu acordava 3 horas da manhã, mais ou menos 3h30 de madrugada, sentindo um terror enorme na alma. Até que veio o convite a mim chegar na igreja, né? Ali foi a porta que eu achei para chegar até Deus. Então, participando das reuniões de libertação, pouco a pouco eu fui conseguindo dormir, foi o primeiro sinal. Os problemas foram, né, amenizando, mas ainda faltava algo dentro de mim. Tinha ainda um vazio que precisava ser preenchido, que antes eu preenchia com amizade e, assim, com muitas coisas eu tentava ficar com a minha mente ocupada, porque todas as vezes que eu ficava sozinha, eu chorava, porque eu sentia aquele vazio dentro da minha alma. E eu sabia que eu precisava daquilo, porque eu ouvia falar que o Espírito Santo, ele era o tudo na nossa vida, ele era quem preenchia o nosso vazio, quem trazia paz e alegria. Eu participava das reuniões de quarta-feira e até buscava o Espírito Santo, só que não havia aquela concentração. Então, eu buscava o Espírito Santo, mas eu passava muito tempo nas redes sociais, eu era muito envolvida com amizades. Então, todo o tempo disponível que eu tinha eram com distrações no mundo. Veio a proposta do jejum de Daniel e eu falei, é disso que eu preciso. Abrir mão de tudo, é exatamente tudo. É como se você ficasse a sós com Deus. Não foi fácil, porque na época eu estava na escola, então eu estava na escola, então tinha toda aquela galera que eu estava envolvida sempre, aquela turminha, e me falando as coisas que acontecia, mas eu sabia o que eu queria, eu estava decidida que eu queria o Espírito Santo. E eu passei a me concentrar. Se eu lia a Bíblia, eu passei a ler a Bíblia com mais intensidade, a orar, a jejuar, a estar mais perto de Deus. E aparentemente parecia que eu estava perdendo, mas na verdade, quanto mais os dias se passavam, era como se eu estivesse ganhando mais, eu estava mais perto de Deus. E não foi uma coisa assim chata, porque conforme eu ia me entregando mais para Deus, eu estava mais perto de Deus, eu sentia o cuidado dele, era como se ele estivesse mais perto de mim. Quando faltava uma semana para o jejum acabar, era num domingo de manhã, então eu me preparei. Eu lembro que eu acordei naquela manhã e eu separei a minha melhor roupa. E quando eu cheguei na igreja, eu sentei na frente, no primeiro banco, porque eu queria Deus. Eu fui para aquela reunião diferente, porque eu estava sacrificando durante aqueles dias e eu queria o resultado. Então, na hora que o pastor chamou as pessoas lá na frente, eu fui correndo e quando eu cheguei lá na frente, que eu comecei a falar com Deus, eu nem precisava falar muitas palavras, porque naquele momento eu comecei a receber toda a semente que eu estava plantando durante aquelas 2 semanas. E foi maravilhoso, porque Deus não deixa a gente na mão. E a minha vida foi mudada a partir daquele dia, porque mesmo que os problemas que eu tinha estavam sendo resolvidos por fora, o meu problema interior foi resolvido naquele dia. Porque naquele dia eu fui enchida completamente pelo Espírito de Deus. Ele desceu sobre a minha vida. E ali eu conheci a Deus. Ali eu soube o Deus a quem eu estava sacrificando, o Deus a quem eu estava servindo. E Ele me encheu com uma paz, uma alegria e um amor que eu nunca tive na vida. Ali eu ganhei um pai. Foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Então eu não me arrependo de ter largado as amizades, eu não me arrependo de ter ficado 21 dias sem as minhas redes sociais, sem contato com o mundo. Porque
Eu fiquei com contato com o mundo durante 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, e isso não resolveu a minha vida, não resolveu o problema que eu tinha dentro de mim. Então eu vi que as coisas espirituais, as coisas de Deus, são muito mais importantes do que as do mundo. Porque as do mundo, elas preenchem, é uma alegria momentânea, é algo momentâneo e que passa logo. Mas as coisas do Espírito não, elas são permanentes. E a cada ano eu venho participando de todos que acontece. Seja 2 vezes no ano, 3 vezes no ano, quanto tempo for eu participo, porque eu sei do valor que tem. Você fica mais perto de Deus. E é claro que esse jejum eu não vou ficar de fora, porque da mesma forma como Deus tem preservado essa alegria em mim, esse prazer de servir Ele, essa paz, o amor também dEle que eu posso sentir, eu quero ter isso para o resto da minha vida. E eu não vou deixar de participar de nenhum jejum que vier.